neste culto de louvor e adoração a Deus, nós temos a palavra desta noite, no capítulo 5, Epístola de 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler, louvado seja Deus, alguns versículos, aleluia, nesse texto bíblico, a partir do verso 1. Bendito seja o nome santo de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém, igreja? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Palavra do Senhor. Amém. Ó Espírito Santo, Senhor da glória, bendito seja o Senhor eternamente. Meu Deus, abençoa o teu servo neste momento. Ajuda-me, Senhor, a ministrar a tua palavra com eficácia, com graça e sabedoria da tua parte, para que as almas que hão de ouvir esta mensagem sejam por ela, Senhor, abençoadas, restauradas e edificadas pelo teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, concede-nos, Senhor, o discernimento espiritual da tua palavra. Ensina-nos, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer. Decaia Shanaia, sede conosco, decanto-nas, em nome de Jesus. Amém, igreja. Aleluia. Bendito é o nome do Eterno Pai. Queridos, o texto lido nos traz alguns conselhos que, pela inspiração divina, foi dado ao apóstolo Pedro em seus dias, e pela graça, bondade e misericórdia de Deus, e segundo a vontade do Pai, o apóstolo Pedro deixou escrito para nosso conhecimento conselhos que foram dados a uma igreja cristã, a uma igreja que havia nascido de novo, a uma igreja que foi purificada pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja Deus.
Então eu quero chamar a sua atenção nesta noite, porque, meus amados irmãos, somos cristãos. Aleluia! Se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, somos cristãos. E como cristãos, estes conselhos encontrados na Santa Palavra de Deus, outrora deixada pelo apóstolo, que nos deixou esses conselhos vindo da parte do Senhor, para benefício nosso e para a glória de Deus. Estes conselhos são para nós. Então veja e observe que o primeiro conselho que nós vemos no versículo 1 do capítulo 5, eu quero chamar a vossa atenção nesta noite para estar atento a esses conselhos. Quando o apóstolo Pedro, ele escreve a epístola, ele fala desta forma aos presbíteros que estão entre vós. Admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. O primeiro conselho é para as lideranças, é para aqueles que lideram, é para aqueles que foram vocacionados, é para aqueles que foram constituídos por Deus e foram lhe dada autoridade sobre o rebanho do Senhor. Bendito seja Deus. O primeiro ensinamento que esta palavra nos vai ver é a vontade de Deus para a liderança. Segundo o nosso Deus, o líder, ele tem que ter um espírito humilde. Louvado seja o nome do Senhor. E veja que o apóstolo Pedro, ao se referir aos demais presbíteros, sendo ele um apóstolo, ele não passou acima e não se achou melhor do que ninguém. Ele se iguala aos demais irmãos vocacionados e que estavam diante de posição de autoridade, ao dizer: presbítero como eu, louvado seja Deus. Porque se não há humildade, o homem pode dizer: você tem que me obedecer porque eu sou o apóstolo, você tem que tomar cuidado como fala comigo porque eu sou o apóstolo. Então que veja que quando uma pessoa fala desta forma, colocando o título acima para se diferenciar de outra pessoa, a ponto de querer mostrar que quem tem poder dentro da igreja é ele, este homem está tomado pelo orgulho. Não convém que o líder seja orgulhoso ou arrogante, mas que ele seja humilde, considerando os irmãos como irmãos, respeitando cada um e não se achando melhor do que nenhum deles, porque nós não somos. Amém, meus irmãos? Então, a palavra humildade e o espírito de humildade e o espírito de mansidão tem que habitar no bom líder, porque você, se está incumbido de liderança, mas não é humilde para com o rebanho, para com aqueles com quem você congrega, então você precisa reconhecer e se arrepender deste pecado e pedir a Deus que Ele ajude a ser um obreiro, uma liderança, conforme Ele deseja que seja, para benefício do rebanho do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, meu querido, esta é a verdade.
Pedro era humilde. Veja bem que ele vai dizer no mesmo versículo: e testemunha. Pedro não vai dizer só que era um presbítero, mas ele vai afirmar que ele também era uma testemunha das aflições de Cristo. Olha bem, irmãos, testemunha das aflições de Cristo. Meu querido irmão, o que nós aprendemos aqui é que o nosso Senhor, o nosso Deus glorioso e eterno, também padeceu aflições, passou por aflições e venceu e triunfou sobre cada uma delas. Então, meu amado irmão, se você está passando por aflição, se você está passando um momento angustiante, esta palavra nos lembra que antes mesmo de você passar, o nosso Deus passou. E se o nosso Deus passou, significa dizer que Ele triunfou sobre elas. E se Ele venceu, você também vencerá pela força do Senhor. Amém? Então se alegre, porque tudo passa. O tempo de aflição também passa. E depois de um tempo de aflição, tem um tempo de glória, estabelecido pelo Senhor nosso Deus, Senhor dos céus e da terra. Bendito seja o seu santo nome. Amém? Queridos, Pedro vai dizer que ele não foi só testemunha do sofrimento, das aflições de Cristo, mas ele vai dizer que foi participante da glória que se há de revelar. Glória a Deus. Então observe bem que antes de ter a glória eterna, passa-se por as aflições. Aleluia. Antes de você ter glória eterna, antes de você se encontrar numa eternidade com Deus, é necessário padecer aflições, porque o nosso Deus também padeceu aflições. Aprendemos que não foi dado a nós só o direito de crer, como disse o apóstolo Paulo, mas também de padecer muitas coisas por amor ao reino de Deus e ao nome de Cristo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então, em meio a essas tribulações, em meio a essas aflições que às vezes combate contra a nossa alma, é nosso dever, em nome de Jesus, decretar a vitória e repreender o mal, em nome de Jesus, e enfrentar e triunfar sobre essas questões. Amém, meus irmãos? Queridos, você vai ver que Pedro continua dizendo, ainda, porque hoje os obreiros do dia presente, eles querem a glória, mas eles não querem padecer por amor à obra. Eles querem a glória eterna, eles querem a exaltação, mas eles não querem passar por aflições por amor a Cristo e a obra de Cristo. Aleluia. Amém. Queridos irmãos, Pedro continua exortando, cheio da graça do Espírito, e no verso 2, mais uma vez, ele fala a liderança: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto. Cuidai do rebanho de Deus. Querido irmão, nós estamos aqui incumbidos de uma responsabilidade maior, que é cuidar do rebanho do Senhor. E não é fácil. Sem a graça, sem a sabedoria, sem a ajuda do Espírito Santo,
não se cuida, não tem como se cuidar do rebanho de Deus. Mas tem uma coisa que você que está incumbido de autoridade tem que lembrar, que este rebanho, por mais que seja difícil, é um rebanho de Deus, confiou em suas mãos, e que você deve cuidar deste rebanho, lembrando que este rebanho não é seu. Você é o servo a quem Deus confiou o rebanho para ser cuidado. Este rebanho é o rebanho de Deus. Cuide bem daquilo que Deus lhe confiou. E Pedro está dizendo, não por tua ganância, mas voluntariamente. Louvado seja Deus. Primeiro as almas, primeiro o rebanho, amar e cuidar dos irmãos. Aleluia. Porque grande fonte de lucro, disse o apóstolo Paulo, é o amor. Porque é digno que um obreiro, aleluia, tenha da parte do seu trabalho, aleluia, a recompensa que lhe é devida para seu sustento. Mas não se pode visar em primeiro lugar estas coisas. Valores, deixando de lado o cuidado com os irmãos. Cuide dos irmãos, cuide com amor, e Deus honrará com a sua prebenda, com aquilo que lhe é necessário. Deus cuidará de você e da sua casa, aleluia. Mas faça com amor, aleluia. Queridos irmãos, Pedro continua dizendo aos mais velhos, aos presbíteros, aos anciãos: ora, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Irmãos, todo aquele que nasceu de novo tem dono, e o dono desse que nasceu de novo é o supremo pastor e bispo da nossa alma, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Aleluia. Olha o que Pedro está dizendo às lideranças: ei, não haja como se o rebanho fosse seu. Olha o que ele diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Então, às vezes, e quantas vezes temos visto lideranças, homens que estão posicionados, incumbidos ali, cheios de autoridade, aleluia, diante de uma congregação, dizer para irmão A e dizer a irmão B que não pode, que não deve. Eu vou adorar a Deus, mas não pode. Eu vou cultuar a Deus, mas não pode. E se for eu disciplino, e se for eu vou corrigir você. Age de uma forma como se aquele irmão, aquela ovelha, louvado seja Deus, fosse dele, como se ele tivesse pagado o preço por ela, e como se ela lhe devesse a obediência, quando na verdade todo aquele que nasceu de novo tem a mente do Espírito e é livre para adorar a Deus na beleza da sua santidade nos quatro cantos desta terra. Aleluia! Não cometa esta loucura. Não tenha as coisas de Deus como se fosse sua, porque elas não são. O que é de Deus e pertence a Deus, e quem tem poder sobre ela é o Senhor. Aleluia. Amém. Aí Pedro chega no verso 5 e Pedro deixa para trás os anciãos, as lideranças, e ele vai falar: igualmente vós jovens. Aí vem um conselho para os jovens: sede sujeito aos anciãos. O que quer dizer isso, jovens? Obedeçam, respeitem os mais velhos, escute os seus conselhos. Aleluia! Aleluia! E sede todos sujeitos uns aos outros, respeitem-se uns aos outros. Aleluia! E revesti-vos de humildade.
humildade. Olha, irmão, sejam humildes. Revista-se de humildade. Irmão, hoje a nossa alma, eu peço a Deus que me guarde, me prive, porque senão a gente termina querendo responder do mesmo jeito. A alma do cristão de hoje está longe desse patamar de humildade. É lógico, não são todos, mas a maioria, irmão, se esqueceu dos ensinamentos do Senhor Jesus que estão contidos nas Escrituras Sagradas. Não se aplica a palavra à própria vida. Quantos irmãos nós lidamos no dia a dia que olham para nós com um olhar de desprezo, indiferença e arrogância, se esquecendo do que o Senhor diz. Ei, respeitem uns aos outros, sejam humildes uns para com os outros, porque quem nasceu de novo, quem tem a mente de Cristo, tem essa graça na sua vida. Aleluia! Aleluia! E por que ser humilde? Pedro explicou: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quer ser uma pessoa cheia da graça de Deus? Tema a Deus, submeta-se a Ele, obedeça a Cristo, seja guiado pelo Espírito, santifique-se na palavra, aleluia, aplique os ensinamentos na sua própria vida, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ande em amor, aleluia, e cumprireis a lei, aleluia, e os profetas. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Porque hoje, irmão, tem hora que dá vontade, me perdoa a expressão, é a carne. O maltrato de muitos irmãos, não precisa nem estender um dedo, passa pelos irmãos e não fala, não dá a paz mais do Senhor. É como se o irmão fosse um estranho, é como se o irmão não existisse na vida dele, é como que o salvo só fosse ele. Converta-se, se arrependa desse mal, desse pecado terrível. Aleluia! Oh, glória! Quem está ouvindo, irmãos? Quem é salvo pela graça aqui, irmãos? Pois é pela graça. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, aleluia. Pastor, por que um conselho como esse para o jovem? É porque o futuro do jovem vai depender do espírito dele. Se ele for humilde, ele vai aprender com Deus, mas se ele for soberbo, Deus resiste, disse Pedro, aos soberbos. Aleluia! Então, bom é ser humilde, porque os humildes aprenderão com o Espírito Santo, serão guiados e ensinados pelo Senhor. Aleluia! Aleluia! No verso 6, Pedro nos exorta, e olha o conselho: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ponto final. Perdão é uma vírgula. Olha só, irmãos, seja humilde, humilha-te, mas debaixo da potente mão de quem? Mão de Deus. Aleluia. Pedro está dizendo para que no tempo oportuno, o tempo oportuno é o tempo que Deus já marcou, já projetou, já está agendado e determinado no coração de Deus, o tempo da tua exaltação. Inferno nenhum pode barrar a exaltação de Deus na sua vida, quando você é uma pessoa humilde e submissa ao Deus vivo. Aleluia. De canto, aleluia.
que nós ficamos angustiados, tem hora que nós ficamos ansiosos, tem hora que nós ficamos inquietos, perturbados, aflitos, com tantas coisas que vêm no dia a dia, que surgem de repente na caminhada, e a nossa alma, ela fica inquieta, parece que a paz desapareceu, começamos a questionar, e a pensar de forma às vezes até diferente a respeito daquilo que Deus falou para a nossa vida. Mas olha bem, louvado seja Deus, o conselho de Pedro no verso 7, de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, Pedro aconselhou a igreja, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Ô irmão, deixa a vida na mão de Deus, deixa as preocupações na mão do Senhor. Aleluia. Viva um dia de cada vez, confiando na ação do Senhor. Aleluia. Aí quando Pedro vem dizer, irmãos, coloque vossas preocupações, vossa ansiedade no altar do Senhor, Pedro vai afirmar, talvez você nem lembre mais, mas Ele já tem cuidado de vocês. Se Ele cuidou, Ele vai continuar cuidando, porque Ele é fiel. Se Ele já fez, e você está aos cuidados de Deus, Deus vai continuar cuidando de você, porque Deus é fiel e não falta com a sua palavra nem suas promessas. Aleluia! Então confie em Deus, irmão. Pode ser que o momento seja desesperador, difícil. Confie em Deus. Se posicione aos pés do Senhor. Entre na presença e espera nele. Abaixo de calavassúria, porque Ele vai operar. Ele vai mover céus e terra e vai confirmar a tua vitória. Aleluia! De caia xenevaceia. Queridos, o apóstolo continua falando, e no verso 8, ele vai exortar novamente, dizendo: sede sóbrios, consciente. Ele vai dizer: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Querido irmão, se você é um cristão, nunca se esqueça da batalha espiritual. Nunca se esqueça que enquanto você estiver na terra, é necessário vigiar e orar, para que Deus venha nos guardar das astutas ciladas de Satanás, de seus anjos caídos, para que Deus venha nos guardar do homem sanguinário, do homem violento, daqueles que não temem ao Senhor, que blasfemam ao seu nome. É preciso se revestir da oração. É preciso, irmãos, aleluia. Irmão, o que é que o diabo quer? Destruir. O que é que ele quer? Destruir. Olhe bem, irmão. Preste bastante atenção. O diabo quer destruir. E se a gente não vigiar, ele consegue. Se não vigiar, pode perder a batalha espiritual. Como resistir? Eu me vejo hoje, irmãos, e fico observando algumas coisas, a quais, aos 18 anos que a gente serve ao Senhor, eu fico observando como nós somos ingratos, como
Como nós somos ingratos a Deus. Porque às vezes nós não temos porta de emprego, às vezes nós estamos passando um momento difícil, aí é humilhação por cima de humilhação, e você está ali, e você vem na casa de Deus, no meio da dor e da aflição, da angústia e da tristeza. Aí Deus tem de misericórdia, e Deus abençoa a nossa vida. Aí Deus abre porta de emprego, aí Deus começa a mudar o cenário, e a primeira coisa que as pessoas fazem é se afastar da presença de Deus, e corre risco de serem atacadas pelo inimigo das nossas almas. E a Bíblia diz: vigiai, seja consciente, seu adversário, nosso inimigo é o diabo. Aleluia. Inimigo de Deus e daqueles que não amam a Deus, daqueles que não servem, perdão, a Deus. Então deixa aqui, irmãos, essa mensagem para a nossa reflexão, que venhamos guardar os conselhos, e o conselho do verso 9 é esse: ora, resista firme. Mas firme em quê, pastor? Firme na palavra de Deus, firme na promessa de Deus. Creia que Deus é fiel, e que se Ele falou, Ele cumprirá. Creia que Deus é todo poderoso, e Ele tem todo o poder para cumprir cada promessa, e honrar sua palavra. E Deus fará, e jogará por terra o opressor de nossa vida, o inimigo de nossas almas. Deus o lançará por terra, e nos dará vitória. Aleluia! Quem crê, irmãos? Como é que eu vou resistir às tribulações? Irmão, não é só você que sofre, não. No verso final diz o seguinte: que quem é cristão padece as mesmas aflições. Não é, irmãos? Vocês estão entendendo? Mas mesmo assim, e olha que nós estamos aqui numa terra que emana leite e mel. Estamos aqui tudo bonito, num templo largo, glorificando a Deus com tantas coisas boas. E quantos de nossos irmãos cristãos estão nesse exato momento no relento, em terra seca, cheio de pó de areia, né, para cultuar e exaltar o nome do Senhor em céu aberto, sem ter a liberdade de chegar aqui e cultuar em beira de uma pista? Aleluia. Mas estão lá dando glória ao nome do que vive e reina para todo sempre. Ei, ergue a tua cabeça, levanta-te e agradece a Deus, porque é o Senhor que faz. Aleluia. De calabaçar. Esta é a palavra da noite, que os irmãos possam meditar em nome de Jesus. Fique de pé. Aleluia. Oh, aleluia. Deus querido e Pai amado, esta tua palavra, Senhor, que foi nesta noite ministrada, deste lugar, ao coração da tua igreja, meu Deus, que o Senhor, meu Deus amado, venha confirmar esta palavra, que cada alma que há de ouvir esta palavra seja abençoada, Senhor, por tua palavra e vivificada pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Que assim seja. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Amém.